ZYR 986. Rádio Chapecó FM 100.1. Uma emissora do Grupo Chapecó de Comunicação. O programa a seguir é uma produção independente, de responsabilidade única e exclusiva de seus produtores e idealizadores. O conteúdo, as ideias e opiniões expressadas não refletem necessariamente a opinião da diretoria desta emissora. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, meus amigos. Começando mais um programa Hora Espírita aqui pela Rádio Chapecó FM. Hoje, 4 de maio de 2024. Lembrando que esse programa vai ao ar todos os sábados a partir das 7 horas da manhã até as 8. E é um programa que está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à Federação Espírita Catarinense, pertencentes à 12ª União Regional Espírita. Tem por objetivo trazer esse espaço temas de interesse geral, passagens do Novo Testamento e da codificação espírita, para que juntos possamos conversar, compreender um pouquinho mais sobre a doutrina tão consoladora que é o Espiritismo. Você já pode acompanhar, o programa direto pela live da Rádio Chapecó, FM, que já estamos fazendo aqui o acompanhamento, conversando, mandando seu bom dia, sua opinião. Ali a gente interage o tempo todo. Pode também utilizar outros canais, como o WhatsApp 2049-1212 ou o telefone fixo 2049-1200. A gente também convida todo mundo que é simpatizante, que gosta da doutrina espírita ou que gosta desse programa para acompanhar nossas redes sociais, Hora Espírita Chapecó, Facebook, Instagram, YouTube. Compartilhe o material, olhe os programas anteriores, os próximos programas, também o que vai ao ar. Tire suas dúvidas sobre as casas espíritas, lá se encontram os endereços, o horário de funcionamento, tudo que você precisa. Nesta manhã, nosso assunto, vamos conversar um pouquinho, como o dia 1º foi o dia do trabalho, vamos conversar sobre o trabalho. Então, o convite ao trabalho, que todos nós diariamente recebemos. E para conversar sobre esse assunto, eu conto com os meus queridos amigos Marcelo do Gotas e o Domingos do Nosso Lar. Muito bom dia e sejam muito bem-vindos. Bom dia, Marcelo, bom dia, Mona, bom dia a todos os nossos amigos que nos ouvem pela Rádio Chapecó e nos acompanham nas redes sociais. Bom dia a todos os amigos, um ótimo dia a todos. Antes de entrar propriamente no nosso assunto, eu vou pedir uma pequena licença para ouvir o recadinho do nosso querido apoiador Palmar Impermeabilizações. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Voltamos. O tema desta manhã é convite ao trabalho. O trabalho é lei da vida. Sem atividade, o corpo definha e o espírito se amolenta. Para demonstrar a importância do labor em dado momento, Jesus afirmou: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Saber-se útil é essencial à psicologia humana. Mas por que muitos de nós não têm esse olhar para com o trabalho? Para muitos, o trabalho é um fardo, para outros, uma dádiva. Se a gente observar, tudo na obra divina trabalha. Porque o homem não deveria trabalhar também? É uma questão bem importante, Porque muitas pessoas gostam de trabalhar, outras não. E é sobre isso que nós vamos conversar, sobre essa lei divina, a lei do trabalho. E para a gente começar, Marcelo, qual que é o conceito do trabalho para a doutrina espírita? Inicialmente, antes de falarmos acerca da doutrina espírita no trabalho,
Nós precisamos lembrar, e lembrar não, a gente precisa passar pelo que as pessoas acreditam sobre o trabalho, né? Para muitos, o trabalho é algo relacionado com atividade profissional, né? Você fala em trabalho, a pessoa pensa, o meu trabalho é a minha profissão. Eles confundem trabalho com profissão. Outras pessoas, eles têm uma ideia um pouco de sacrifício, que o trabalho é um pouco de sacrifício. Tanto que se o teu chefe, alguém que você trabalha, pedisse assim, vamos trabalhar nesse final de semana? O que a pessoa pensa? Meu Deus, trabalhar final de semana, né? Então tem uma ideia de algo de esforço, né? De algo mais penoso. Mas para a doutrina espírita, o conceito de trabalho ele é muito ampliado. Os espíritos, né? A gente tem na doutrina espírita o Livro dos Espíritos, que é um livro organizado por Allan Kardec. A gente sempre recomenda a leitura, meus amigos, porque nas suas mais de 1000 questões a gente sempre encontra respostas para a nossa vida. O Livro dos Espíritos, né? E nesse livro, na questão 675, Allan Kardec pergunta aos espíritos acerca do trabalho, e os espíritos vêm nos ensinar que o trabalho é toda a ocupação útil, né? Ou seja, é uma ampliação de conceito. Então, através disso, nós vamos ver que, por trabalho, a gente não deve entender apenas as ocupações materiais, né? Que a nossa profissão, que a gente vai lá e presta um serviço para alguém e faz alguma coisa. Não, o trabalho, além do material, por esse conceito de estar ligado diretamente com a utilidade, o trabalho pode ser um trabalho intelectual, né? A pessoa que através dos seus pensamentos, dos seus conhecimentos, ele busca resolver problemas de outras pessoas, né? O trabalho pode ser intelectual também no sentido de quando a gente estuda, quando a gente busca o aperfeiçoamento, fazer algum curso, seja na nossa profissão, seja na área pessoal, a gente está trabalhando, né? Quando a gente emprega esse tempo utilmente nas atividades intelectuais, né? O trabalho, além de material intelectual, ele também é o trabalho moral, né? Quantas pessoas, né, que se dedicam ao trabalho para ajudar as outras, o trabalho em alguma vinculação, alguma instituição de caridade, em que eles vão lá voluntariamente doar o seu tempo para fazer o bem às pessoas, para prestar um serviço moral, um consolo, dar ouvidos a alguém que precisa falar, né, desabafar, né? Enfim, o trabalho, né, no aspecto espírita, portanto, ele é muito ampliado. Trabalho igual à utilidade que damos ao nosso tempo. Então, a gente amplia muito esse conceito, né, Mona? Sim, com certeza. E se a gente for pensar, imagina se a gente não trabalhasse, né? Como é que a gente viveria? Como é que seria a nossa cabeça? Então, é uma ocupação muito importante do nosso dia. Às vezes até 24 horas, porque tem gente que trabalha muito, né? E mesmo que a gente não esteja lá no nosso, que nem você falou, nossa profissão, mas em casa, fazendo serviço doméstico, cuidando dos filhos, tudo é trabalho, né? E isso exige ocupação, a gente tem que pensar, raciocinar. Então, isso é muito importante. Por isso que Deus fez uma lei, né, Domingos? Isso. E já com os objetivos, né? Porque a sabedoria divina é fantástica. E entre eles a gente consegue pontuar, conservar o corpo, desenvolver o pensamento, expiar suas faltas, aperfeiçoar a inteligência e prover seu alimento, sua segurança e seu bem-estar. E lembrando que tudo na natureza trabalha, né? Os seres racionais e os seres nesse processo de desenvolvimento, né? Assim como nós já passamos. E o grande objetivo da lei do trabalho é que nós nos desenvolvamos, né? Intelectualmente e espiritualmente também, né? Nós vamos agregando conhecimento. Porque se não existisse o trabalho, o homem ainda estaria lascando pedra nas cavernas, né? Nós não estaríamos no estágio de desenvolvimento em que estamos hoje. Então, a lei do trabalho ela é necessária para o progresso da criatura humana. E se nós observarmos, né, que o universo não é só o nosso planeta, o universo todo que continua em constante expansão é resultado do trabalho, né? Ou do trabalho cósmico divino, ou do trabalho dos seres que habitam esses mundos, porque todos os mundos, eles têm uma forma de vida, né? A forma de vida inteligente não é só essa que nós conhecemos aqui. Existem infinitas formas de vida.
que trabalham incessantemente. E, inclusive, em mundos mais avançados, trabalham tão intensamente para o nosso desenvolvimento aqui, devido à solidariedade entre esses mundos, esses planetas, essas galáxias. Então, a lei do trabalho é um grande sinônimo da sabedoria divina, né? Não é um fardo, assim como o Marcelo pontuou bem, por vezes a gente confunde, né? Trabalho com profissão. Não, trabalho é toda ocupação útil, né? Profissão é o meio que eu tenho para ganhar o meu sustento, sustentar minha família, as minhas necessidades. A minha profissão vai me permitir isso. Mas o trabalho, a palavra trabalho, ela reflete um leque, né, de opções, né, e de novos conceitos. E ela é fundamental para o nosso desenvolvimento. Nós estamos aqui hoje nesse nível graças ao trabalho. Tem aquela pessoa que pensa, quando eu desencarnar, eu não vou mais trabalhar. Enganada. Daí que trabalha mais, Tem uma historinha, né, diz que um cidadão desencarnou e quando ele despertou, ele estava num lugar muito bonito, pacífico, né? Aquele silêncio maravilhoso, né? E nesse, puxa vida, né? Mas como o céu é bonito, né? E aí ficou ali sem fazer nada. Aí passou um tempo, ele começou a ficar entediado, né? O ócio permite isso, né? E aí ele assim, cara, não aguento mais, isso aqui tá sossegado demais. E aí pediu para falar com o responsável pelo local. E aí ele foi levado até esse responsável e falou assim, olha, cara, o céu tá muito chato. Eu quero passar uma temporada no inferno para fazer alguma coisa. E aí o superintendente falou para ele assim, mas você pensa que tá onde? Então, e por vezes a gente pensa, quando eu desencarnar eu vou descansar. Engano seu. Aí que o trabalho, ele vem de uma maneira diferente Uhum. Né? E sublime, né? Uhum. Porque nós vamos ter esse entendimento de como ele é importante. Como foi essencial na nossa existência, né? E continuará sendo, né? Porque é através do trabalho no plano espiritual que a gente vai continuar progredindo também, né? Aqui, lá. E quando, né, Domingos, muito bem colocado, o trabalho, ele é uma lei divina, né? A gente aprende na doutrina espírita e a gente deve tudo que a situação que nós estamos agora, se a gente for parar a olhar em volta de onde nós estamos, ela é o resultado do trabalho de muitos, né? Isso a gente vai logo entrar. Mas assim, como o trabalho nesse aspecto é uma lei divina, a gente tem que... E os Espíritos também nos explicam, na terceira parte do Livro dos Espíritos, que é o principal livro do Espiritismo, é o referencial de praticamente tudo, né, nos seus desdobramentos. Eles dizem assim, que todas as vezes que a gente age em desacordo com a lei divina, ou seja, que a gente não observa a lei divina na nossa vida, a gente começa a encontrar em nós infelicidade, né? Então, as pessoas que não trabalham, né, que não estão trabalhando, podendo trabalhar, porque tem aquelas que não estão trabalhando, obviamente, por uma limitação mental, por uma limitação física, que é compreensível. Agora, todas as vezes que a gente pode trabalhar, ou seja, pode ocupar o nosso tempo com utilidade e nós não fizemos isso, acontecem os problemas da nossa vida, né? A hora vazia, né? A gente vai para o excesso de vícios, para o excesso de maus comportamentos e etc. Então, o trabalho, ele tem que ser observado se a gente quer ser feliz. Porque é uma lei de Deus, né? E a gente vai logo adentrar também a respeito, nesse contexto ali, do que Jesus fala sobre o trabalho, né? Então, se você procura utilizar o seu tempo de maneira útil, fazendo algo para a utilidade, você deixar o ambiente onde você está melhor, as pessoas procurar prestar algum serviço, ser útil para elas, você vai encontrando o sentido da vida, né? Porque você está agindo de acordo com a lei de Deus, né? E isso que o Marcelo falou é muito significativo, porque quando a gente pensar em reclamar do trabalho, seja ele qual for, que a gente lembre do Chico Xavier, né? Que tinha o seu trabalho como profissão, que lhe dava o sustento, né? E o trabalho, a sua ocupação útil, na casa espírita, né? Visitando tantas pessoas necessitadas, recolhendo doações, confortando tantos doentes. E por vezes a gente
para no final do dia, hoje eu estou cansado, eu vou chegar em casa, vou tomar um banho e não vou fazer nada. Que a gente lembre dele, lembre do Divaldo, lembre das nossas referências, né? Que a Madre Teresa, Irmã Dulce, que era incansável, né? Que a gente tem essa concepção, voltando no que o Marcelo falou, do trabalho, né? A profissão é o que nos sustenta, mas a importância do trabalho, porque quando nós dirigimos o amparo que seja, algum necessitado que a gente encontra, é um trabalho, é uma ocupação útil, né? E é por isso que nós estamos aqui, não só para garantir através da profissão o nosso conforto material, a nossa subsistência, né? Mas é para aprender. E o trabalho nos permite isso, esse constante aprendizado, né? Então que a gente desvincule, como o Marcelo falou, a gente vincula ao trabalho um fardo, né? Puxa vida, tá chovendo, tem que levantar, tá frio. E pensa quantas pessoas estão naquele frio, naquela chuva, em busca de um trabalho, né? Então ele não é um fardo, ele é uma bênção, né? E nós temos que encarar isso na nossa trajetória, na nossa caminhada, como uma bênção, uma grande oportunidade, tanto como profissão, como meio de praticar a caridade. Quantas pessoas gostariam de trabalhar e não podem, são doentes, são acamadas, né? Até levantar e dar uma andada, né? Então, é uma coisa muito gratificante o trabalho, quando a gente entende desta forma como uma ocupação que é para o nosso progresso, para a nossa evolução, né? E viver em sociedade, né? O trabalho faz com que a gente também troque ideias, troque energias, conheça o outro, se aproxime do outro, porque a gente, quando trabalha, tem que conviver, né? Com pessoas diferentes, com ideias diferentes. A Mônica estava... perdão, Mona. A Mônica está falando de mim. Essa observação que a Mona fez, né? Que tem muita gente que não pode trabalhar. Acredito que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo já ouviram falar do Jerônimo Mendonça, né? Sim. Que é um exemplo maior de dedicação ao trabalho, né? Um homem que do pescoço para baixo era completamente inválido, não conseguia se mover, e ia Brasil afora numa maca, né? Fazer palestras, levar palavras de conforto, de amparo. Então que a gente se lembre dessas referências quando a gente pensar em reclamar do trabalho ou da atividade que a gente tem que praticar, né? Então que realmente ele é edificante, né? E lembrando que nós estamos aqui para trabalhar, para aprender. Esse que o Domingos falou, Jerônimo Mendonça, ele tem um livro, se alguém tiver interessado, se chama O Gigante Deitado. Ele teve uma doença degenerativa e saía pregar numa maca. Ele literalmente levava uma cama com ele em cima e ele pregava o evangelho, né? É fantástica a história dele, eu recomendo. Marcelo, o que o Jesus, né? Jesus falava o que sobre o trabalho? Jesus, sempre lembrando, né? Jesus é a maior referência, né, de comportamento moral, é o espírito mais evoluído que veio à Terra e é o espírito responsável pela evolução planetária, né? Jesus, ele é como se ele é o nosso irmão mais velho, mas ele é o responsável diretamente pela nossa evolução. Nós que estamos aqui na Terra, vinculados ao planeta, Jesus é o nosso grande espírito que vela por todos nós na sua capacidade imensa, né, de atendimento, de amparo. E Jesus, o que ele falava sobre o trabalho, primeiro, ele não falava muito, ele mais praticava, né? Jesus fazia como Confúcio dizia. Confúcio, o grande sábio chinês, ele falava o seguinte, que o homem superior, ele age e depois ele fala de acordo com as suas ações, né? Então Jesus, ele agia, ele viveu desde da sua infância, adolescência, ajudando seu pai, a sua família na carpintaria. Depois, quando ele foi para a vida pública, né, para pregar a boa nova, que é o evangelho, né, a boa notícia, né, que é essa revelação das leis divinas que ele trouxe para todos nós, principalmente exaltando a lei do amor, do perdão, da caridade. Jesus, ele viveu amparando, consolando, esclarecendo o povo, né, curando as pessoas. E uma das suas frases mais conhecidas, né, em relação ao trabalho,
né? Foi quando ele estava num dia de sábado curando uma pessoa que necessitava ali de amparo e naquela época o sábado para os judeus era um tabu, era o dia que eles dedicavam inteiramente, né? Ainda hoje, né? Ainda cultural. hoje, cultural, né? Que eles dedicavam para Deus e, né? Como se Deus não fosse o trabalho, né? Mas enfim, cada um tem o seu entendimento. Mas Jesus aí amparando, curando uma pessoa no dia de sábado, perguntaram para ele e ele falou assim: olha, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também, né? Ou seja, Jesus ele ensina através disso que o trabalho não tem dia para o trabalho, né? O trabalho, essa prestação de serviço útil para os nossos irmãos e para nós mesmos, né? Ele não tem dia para acontecer, não tem, final de semana, então eu vou... Se a gente vê, né, a gente sempre pode ocupar o nosso tempo com utilidade, né? Então Jesus ensina isso para nós e nós que somos cristãos, que o Espiritismo é uma doutrina cristã, é uma doutrina que se espelha nos ensinamentos morais de Jesus e procura pegar esses ensinamentos para nos dar um referencial do nosso comportamento, da nossa conduta. Nós que somos cristãos e vendo Jesus, que diz que trabalha até hoje, que Deus nunca para de trabalhar, que meu pai trabalha também, como ele se refere a Deus, a gente tem que pensar, nossa, eu sou cristão e eu me dou o direito, muitas vezes, do descanso excessivo, porque tem um descanso, como nós vamos tratar também daqui a pouco, que é necessário. Agora, esse descanso, essa inércia, eu sou cristão e estou inerte no trabalho, no bem, estou inerte na minha vida, eu não estou procurando fazer nada de útil a mais, né? Jesus até falava, que fazeis de especial, né? O que fazeis a mais do que os outros, né? Então, a gente é convidado, é convocado pelo Cristo para o bom trabalho, né? Então, Jesus foi a materialização da lei do trabalho, mostrando para nós, né, o quanto a gente deve trabalhar. Ele que era um espírito já perfeito, né? O Espiritismo nos esclarece. Imagine nós que somos imperfeitos e precisamos nos aperfeiçoar. Então, ou seja, nós precisamos muito do trabalho, né? O trabalho é a nossa alavanca do nosso progresso espiritual. Então, como cristãos, somos convocados a olhar para a nossa vida e ver os pontos do nosso dia, da nossa vida, da nossa semana, aonde nós estamos relaxando em relação ao trabalho, para que nesses pontos a gente comece a fazer um movimento diferente, comece a pensar assim, olha, eu aqui estou dedicando excessivamente ao descanso, eu não preciso descansar tanto, eu vou ler um livro, eu vou visitar um parente, eu vou pedir se ele está precisando, eu vou ao meu vizinho, vou bater a porta, tá tudo bem aí, né? E a gente vai procurar nos movimentar em direção ao outro, porque o trabalho, ele tem benefícios incríveis para a nossa alma, e depois nós vamos tratar um pouco disso também. Trabalho, né? Existe trabalho melhor, trabalho pior? Conforme o Marcelo falou, qualquer trabalho, né, qualquer ocupação útil é trabalho. Então, o que a gente pode entender disso, Domingos? Como o Marcelo falou também, né, Mona? Às vezes a gente vincula trabalho à profissão, né? Quando fala, tem um trabalho melhor que o outro. A maioria vincula. Né? Vincula, né? E aí quando se fala, tem um trabalho melhor que o outro, nessa visão, né, de profissão, se vincula que um é melhor que o outro em função da remuneração, né? Exatamente. Mas a doutrina espírita e Jesus nos ensina que não existem, né? Todo o trabalho, ele tem que ser respeitado, né? Todos eles são necessários. Imagine que eu chego num hospital com uma dor muito grande. Naquele momento, o médico, para mim, faz o melhor trabalho do mundo. Ou se eu tenho uma grande dor de dente, é o dentista. Ou se dá um problema na instalação elétrica da minha casa, é um eletricista, assim como um encanador. Então, nas suas mais diversas profissões, né, todos são importantes para fazer essa engrenagem social funcionar. Mas como atividade, como ocupação útil, todo o trabalho é igual, ele é relevante, né? Porque os grandes milagres, eles acontecem com os pequenos gestos, sejam de quem forem.
Então, a nossa participação nessa existência e nessa vida, assim como o Marcelo pontuou agora, né? Por quantas vezes um vizinho está passando por um problema que ninguém sabe, né? Um problema de doença, um problema de depressão, e eu bato lá, escuta, faz tempo que eu não te vejo, está acontecendo alguma coisa, precisa de alguma coisa, e aí ele vem e desabafa, que era aquilo que ele estava precisando. Então não existe, porque todo gesto de carinho e de generosidade, aos olhos da divindade, né, é um grande passo que cada um dá. Então, nessa visão espírita do trabalho, da ocupação útil, né, e a gente tem o entendimento de ocupação útil, é toda a mão estendida, né, todo o coração aberto, todos são iguais. A partir do momento que a gente desvincula da profissão, da nossa maneira de ganhar a vida, ele tem que ser feito sempre e praticado sempre, né? Porque não existe uma ajuda maior ou uma ajuda menor, né? Dependendo do grau de necessidade da criatura a quem a gente está auxiliando, o problema dela é o maior do mundo, né? Então, eu ouvir ou eu ajudar, seja de que maneira for, para ela é o que ela estava precisando. Você falou, eu me lembrei de uma história bem legal. Eu não vou saber contar aqui, né, nos detalhes, mas que havia um grande militar dos Estados Unidos que estava dando uma palestra. Assim, ele era aviador, né? Ele trabalhava pilotando aviões e tal. E aí o que aconteceu? Ele dando a palestra, todo mundo enaltecendo ele, elogiando ele e tal. E daí ele foi para um outro lugar. E nesse lugar chegou uma pessoa, você lembra de mim? Não lembro. Esse famoso, né? Eu não lembro de você. Ah, você falou, eu fui na tua palestra, você falou do paraquedismo que você fazia também. E eu era aquele que arrumou seu paraquedas, que arrumava seu paraquedas, né? E mais ou menos nesse sentido, para resumir bem a história, né? A pessoa, às vezes, que a gente vê que está numa posição social mais relevante, né, como você falou, né, ela precisa daquela pessoa que faz o trabalho simples para a vida dele poder funcionar. E que é essencial. Se não arrumasse direito, exatamente. Ele jamais ia... E ele falou depois, e essa mesma paraquedista, ele levou um choque de realidade e de humildade, ele passou a dizer, né, graças àquele meu amigo que arrumou o meu paraquedas. Que eu tô aqui hoje falando. Porque às vezes a gente olha para as funções relevantes da sociedade, mas a gente esquece muitas vezes que dentre as posições, às vezes menos relevantes, existem espíritos muito evoluídos que estão lá, né? Porque os espíritos, é só a gente ver qual que era a profissão de Chico Xavier. Sim. Né? Chico Xavier ele era um escriturário da Fazenda Modelo, lá em Uberaba, né? Um cargo simples, né? Uma pessoa assim que você não tinha relevância na sociedade. Mas quem era o espírito do Chico Xavier? Ele era um espírito que, olha, meus amigos, poucos no Brasil, pouquíssimos vieram com a capacidade espiritual, né? Considerado um dos maiores médiuns da história da humanidade, né? Claro que o maior médium é Jesus, né? Sim. Mas depois de Jesus, aí o Chico Xavier está nessa lista próximo ali, né, dos espíritos que fizeram, tão iluminados que passaram pelo mundo. Então a gente vê que não é a posição social. Às vezes a gente desconsidera as pessoas que fazem os trabalhos que são considerados simples pela sociedade, a pessoa que está fazendo a limpeza, a pessoa que faz a comida, trabalhos simples, mas que na verdade podem ali ter um espírito que está naquele momento ali para uma missão específica com outras almas ali, que seja um espírito muito mais evoluído do que nós. Então, por isso e desempenhando o trabalho dela com muito mais amor, com muito mais, porque não é o trabalho que é importante, meus amigos. Eu trabalhei numa instituição que é bem reconhecida, eu trabalhei uma época nos bombeiros lá, e eu via colegas meus, os bombeiros, orgulhosos por ser bombeiros, mas eu olhava para o comportamento deles, até nas ocorrências, alguns deles, não estou falando no geral, Sim. Pelo amor de Deus, alguns que se envaideciam, mas que no momento da ocorrência não era tudo aquilo, que eles se envaideciam. E eles não viam isso, eles achavam que o fato de ter o rótulo era tudo, mas não. É como a gente desempenha o nosso trabalho.
né? A gente não é a espiritualidade, Deus ele não está, não nos vai dar créditos e nós não vamos cumprir bem a nossa missão pelo fato de ser da profissão X ou Y, mas é a maneira pela qual, é o amor que eu coloco Exatamente. naquilo, é a capacidade, né, de ser mais útil e melhor para os meus irmãos naquele momento, né? É como e não o que a gente faz, né? Exatamente. Independente da tua graduação acadêmica, né? Que, Sim. como a gente estava falando antes de confundir, né? Profissão com trabalho. Vai muito a graduação acadêmica. O cara lá é um astrofísico, né? Fez PhD na NASA. Mas será que ele sabe se tiver um problema de encanamento, como a gente já falou na casa dele? Você uma atividade mais simples, sabe que ele vai conseguir fazer? Ou ele vai pegar o telefone e chamar alguém do ramo para fazer, né? Tem um filme, é uma história verídica, é um filme biográfico. Agora me foge o nome, porque eu gostaria de recomendar para que todos assistissem. Quando se começaram a desenvolver os primeiros estudos para transplante cardíaco, se eu não me engano é o Dr. Christian Barnard, que é um médico sul-africano. E quando ele começou a desenvolver esses primeiros estudos, ele precisava de um assistente. E existia naquela universidade onde ele trabalhava um zelador, né? Na África do Sul, a maioria da população é negra, e era um negro, um zelador, e fazia o seu servicinho lá de limpeza. Mas de uma inteligência, de um domínio da medicina que ele trabalhava naquele campus, né? E fantástico. E o filme e a biografia mostram que um dos responsáveis pelo desenvolvimento que permitiu que o homem fizesse transplante de coração com o êxito que faz hoje foi aquele auxiliar simples que ajudava na limpeza. Inclusive, ele não pôde receber nenhum tipo de honraria, de crédito ou de mérito pelo desenvolvimento pela cor da sua pele. Uhum. Mas o próprio Barnard reconhecia que sem ele, sem a assistência dele, Não teria tinha acontecido. sido impossível ele conseguir entender o funcionamento de um transplante de coração. Então, para nós observarmos, né, que não é a graduação acadêmica ou o título que aquela criatura possa ter, né, que vai fazê-lo diferente do outro. Porque como a doutrina espírita nos ensina, né, o nosso planeta e o universo ele é uma grande engrenagem, né? Então ele precisa de todas essas engrenagens, sejam as mais importantes, porque se eu tiver aquela peça lá que é fundamental para a engrenagem funcionar, ótimo, mas se eu não tiver as engrenagens auxiliares que vão levar aquela principal, a força motriz para que tudo funcione, se nós percebemos, né, o trabalho, quando nós fazemos uma oração, né, uma vibração para pessoas que estejam necessitando, para nós também, né, é ou não é uma forma de estarmos trabalhando para o bem? E aqui nós estamos falando do trabalho, né, como uma atividade voltada para o bem, não só dos outros, mas para o nosso próprio isso bem. que tu falou é muito importante, Domingo, sabe por quê? Às vezes a pessoa tem todo um conhecimento intelectual, mas ela só tem um conhecimento intelectual. Ela não consegue compartilhar ou colocar em prática em benefício dos outros, às vezes do próximo mais próximo. Ela tem o conhecimento e só. Chico tem uma historinha muito legal que é o ladrão, o que rezava lá e o anjo. E o anjo veio chamar aquele que rezava muito, todo dia, era uma pessoa assim que se ajoelhava todo dia para ajudar a salvar fulano, ciclano, mas ele sempre achava uma desculpa. Eu não posso ir ali porque eu vou me contaminar, porque imagina só eu, uma pessoa importante, como é que eu vou pisar num lugar desse? Mas quem que acabou indo? O ladrão. E fez o serviço, e fez o trabalho. E quando chega lá na frente, onde é que está o ladrão? Evoluído, porque não teve medo nem vergonha e se colocou à disposição do trabalho, e aquele que só rezou e ficou com conhecimento para ele. Então, às vezes, a gente tem grandes profissões que as pessoas sabem muito, e a gente admira o conhecimento. Mas o que ele faz aquele conhecimento?
Ele usa em prol da humanidade, porque essa é a nossa função. Tudo que a gente recebe é um talento que a gente tem que compartilhar com quem está próximo de nós. Eu tenho que tornar aquilo útil para as pessoas. Essa é a função do trabalho. Isso que eu estou fazendo é útil só para mim ou é útil para a humanidade? Porque essa é a lei do progresso. Então, essa é a noção que a gente tem que ter do trabalho. Quando eu vou trabalhar, esse é o meu serviço, isso aqui já não me pertence, não, mas eu vou te ajudar. É saber ser. Hoje a gente vive um mundo muito indiferente. Isso aqui é meu, isso aqui é teu, isso aqui não me diz conta. Então eu pulo por cima. Não, se a gente quer um mundo melhor, a gente tem que ter outra visão em relação à nossa atividade profissional. E isso que tu falou, né, Mona? Às vezes a gente não percebe isso, né? Às vezes eu tô passando na rua, tem uma tampinha de garrafa, alguém tirou lá de uma água, de um refrigerante, aí jogou a tampinha lá. Aí a tampinha tá virada para cima. Aí eu passo, tem uma tampinha. Mas será que... Olha a dengue. Exatamente. Será que tu pensou que choveu ou até o próprio orvalho vai juntar um pouquinho de água, vem um mosquitinho lá, coloca daqui a pouco por causa de uma tampinha. Sim. Será que dá muito trabalho a gente se abaixar, pegar a tampinha e colocar no lixo? Ou pegar a tampinha, porque agora tem campanhas de arrecadação de tampinhas, né? Então, para quem nos ouve, guarde as tampinhas e leve nos postos de arrecadação, que é muito importante. Mas hoje em dia, Domingos, é uma virtude você ver a tampinha no chão. Porque tem gente que passa reto tão atarefado, tão focado, habitolado, que não vê a tampinha no chão, né? Então é uma virtude você ter essa tranquilidade e olhar em volta, porque muitas vezes a gente não olha em volta. A gente está tão compenetrado ou mesmo ansioso por aquilo que tem que fazer, que a gente não consegue nem olhar às vezes para o nosso irmão e olhar que o rosto, que a pessoa não está bem, né? A gente passa, cumprimenta as pessoas e você não olha para a pessoa para ver se ela realmente está bem, né? E para poder fazer um trabalho, a gente tem que olhar em volta de nós com calma, com tranquilidade, desacelerar para poder ver a tampinha, né? Exatamente. Não julgando, mas só observando, né? A gente hoje vê as pessoas caminhando na rua, tu não vê conversando, tu vê cada uma com o celular, né? Uhum. Fala no celular, para tirar selfie com o celular e a outra pessoa está no lado. E as pessoas não se dão mais esse direito, né? De se olharem, de olhar o entorno, olhar em volta. Às vezes acontece de pessoas que passam por uma rua ali todo dia, se tu perguntar, escuta, tu sabe onde fica tal endereço? É naquele caminho que ela passa todo dia, mas ela não percebe. Né? Então... E daí a gente vai pensar, né, muitas vezes, se você não vê bem as coisas materiais, como é que você vai ver e entender as espirituais, né? Exatamente. Então, tem que treinar o observar também, muito bem colocado. São 7h39. Quero dar bom dia, né, para a Lia, para a Marisa, para a Carla, para os nossos amigos aqui que estão nos acompanhando, para o João, para o Dari, para o Silvio Breda. Tá sempre, acho que o Silvio é lá de Florianópolis, não é? Tá sempre junto com a gente, o Geno, o Reni, a Sônia, o Nelson, a Mari, nossa colega lá da casa, mãe do Marcelo, a Lídia, a Clenira, a Sônia Concato, a Rosane Cordeiro. Então, muito obrigado pela companhia, bom dia para todo mundo, um ótimo sábado. E vou pedir agora uma pequena licença antes de retornarmos ao nosso assunto para ouvir novamente o recadinho do nosso querido apoiador Palmar Impermeabilizações. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. Voltamos, hoje estamos conversando sobre o trabalho. E o trabalho tem benefícios, Marcelo? O trabalho é repleto de benefícios, né? E aqui a gente traz uma frase de um livro chamado Voltei, Irmão Jacob, pela psicografia de Chico Xavier. Meus amigos, se alguém tiver a oportunidade de ler esse livro Voltei,
ele narra a história desse próprio irmão Jacob, que foi o Frederico Figner, né? Um grande trabalhador espírita, mas que ele desencarnou, ele deixa o corpo físico, falece, e chegando na espiritualidade, ele foi um grande trabalhador, mas um grande trabalhador mesmo, mas ele se dá conta que ele não tem luz, né? E aí o livro gira em torno disso, né? Que ele é um espírito que fez muitas realizações materiais, mas ele não colocava o coração naquilo que ele fazia. Ele fazia as coisas por fazer, ele não colocava o sentimento de fazer o melhor. Porque o trabalho não é executar coisas. O trabalho também, ele demanda de nós colocar o nosso sentimento para que as coisas sejam bem feitas, bem realizadas, para que a gente considere o sentimento das pessoas, né? E faça um bom trabalho. Então esse irmão Jacob, ele fala a seguinte frase acerca dos benefícios do trabalho. Ele diz assim: o trabalho é das maiores bênçãos de Deus. Em suas dádivas de realização para o bem, o triste se reconforta, o ignorante aprende, o doente se refaz e o criminoso se regenera. Então a gente vê os benefícios do trabalho. Olha só, rapidamente passando pelos tópicos do que o nosso irmão Jacob ele diz para nós. Que o triste se reconforta. Quantas pessoas depressivas, meus amigos, né? E aí já fica a dica também, né? A depressão, ela tem que ser acompanhada por um médico, com certeza, mas o trabalho voluntário no bem, a pessoa se dedicar a uma causa nobre, uma causa de auxílio às pessoas, ele vai curando a depressão, né? Então no trabalho o triste se reconforta. Com o trabalho, né, o ignorante aprende, isso é óbvio, né? A gente, quando é aprendiz em alguma atividade nova, a gente vai aprender aquela atividade e com o passar do tempo, nós vamos evoluindo, nós vamos nos tornando pessoas conhecedoras, deixando a ignorância de lado quando a gente se compenetra no trabalho que a gente está aprendendo, né? O doente se refaz. Isso é bem interessante também. Quantas pessoas com doenças que não deixaram de trabalhar? Elas continuaram mesmo com as suas limitações e a doença foi indo embora, né? Porque o que acontece? Se a gente está doente e a gente fica só cultivando a doença, olhando para a nossa dor, o que acontece quando a gente pensa excessivamente em alguma coisa? Os nossos pensamentos, as nossas energias, elas ficam potencializando aquilo que nós pensamos. Então, se eu estou doente e eu só fico, porque a minha dor, e só olhando para a dor vai crescer, o que a gente dá atenção cresce, né? Agora, se a gente procura, não, eu estou com dor, mas eu vou tentar fazer alguma coisa para alguém, eu vou tentar ser útil, a nossa energia vai dissipando até a dor, né? É só a gente testar. E o criminoso se regenera, né? A exemplo da Mona Lisa que ela deu para nós, o Chico, né? Quantas pessoas ao longo da história da humanidade, né, que cometeram seus crimes. E aqui falando de criminoso, a gente pensa, os criminosos que estão presos, que são os grandes carrascos da humanidade, corruptos. Gente, Chico Xavier falou para nós, quem é criminoso, Chico? E o Chico, meu filho, criminoso é qualquer um de nós, né? É qualquer um de nós que foi descoberto, né? Ou seja, de outras vidas, meus amigos. Nós que somos espíritos na Terra, a maioria de nós aqui, embora nessa vida talvez não tenha cometido nenhum crime previsto no Código Penal, mas a gente sabe... Uma ficha. Mas tem uma ficha de crimes de vidas passadas que talvez nem paguemos ainda, né? Então o criminoso se regenera, né? A pessoa que tem débitos espirituais, né, seja desta ou da outra vida, o bem que a gente faz apaga o mal que a gente fez, né? A lei de compensação universal, a lei de ação e reação, né? O Pedro já falava, né, que o amor cobre a multidão de pecados. Então, o criminoso se regenera. E aí nós vamos encontrar também uma outra frase no livro, outro livro que a gente cita, que é um livro maravilhoso também, que tem no YouTube. Se você digitar lá Nosso Lar, radionovela, você vai ter a série do teu final de semana, a série da tua vida, vamos dizer assim, né? Porque o Nosso melhor Lar... que a Netflix. Muito melhor, né? Que conta a história do André Luiz chegando no plano espiritual. E o André Luiz
foi buscar auxílio. O André Luiz, que era um médico na Terra, foi buscar auxílio do ministro Clarencio, que é o mentor espiritual daquele livro, né, do André Luiz. Cada livro dele tem um espírito que é o benfeitor em evidência com seus ensinamentos. E André Luiz pede ajuda. E o ministro Clarencio falou para ele o seguinte: o trabalho e a humildade são as margens do caminho do auxílio, né? Ou seja, imagine duas situações, duas pessoas pedindo ajuda espiritual. A primeira é um preguiçoso. A primeira só pensa nela, só pensa satisfazer o seu egoísmo, os seus desejos, e vai orar para Deus, e meu filho, minha mãe, meu parente está precisando de ajuda. E imagine a segunda pessoa. É um trabalhador, é uma pessoa que se esforça na vida, que procura ser útil. Deus, eu preciso de ajuda, minha família. Pedindo a mesma rogativa para Deus. Aí se fosse para nós essa rogativa, antes de pensar em Deus, o que a gente faria? Eu vou ajudar aquele que está fazendo alguma coisa. Aquele que está se esforçando, ele tem mais mérito espiritual do que aquele que é preguiçoso, né? É óbvio que Deus tem a justiça muito mais do que nós. Deus ampara todos, né? Mas ele vai olhar especialmente naquele momento para atender, porque a pessoa se fez merecedor, o trabalhador se faz merecedor do auxílio divino, né? Então, meus amigos, os benefícios do trabalho são imensos, 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 e a gente recomenda sempre no Espiritismo, né? Trabalhe no bem, procure ser útil, procure nesse trabalho moral, né, que a gente vai ajudar as pessoas que convivem conosco. E sem falar, né, Marcelo, que como a gente é devedor, quando a justiça vem cobrar algo e encontra a gente modificado e trabalhando, é da lei que... A misericórdia divina manda suspender a dívida, né? Dívida. Exatamente. Isso que o Marcelo falou, né? As obras do André são fantásticas, né? Porque não tem como nós não nos identificarmos com ele. Porque ele chega da mesma maneira que muitos de nós vamos chegar lá. E essa passagem do trabalho, quando ele pede para ajudar no hospital, que dá uma vassoura para ele, né? Mas eu fui médico, eu sou médico. Não, você foi médico lá. Aqui é outra coisa, tem que começar. E aí o que ele achava que era uma humilhação, ele foi ver lá na frente que foi uma grande oportunidade. Ele começou a desenvolver... Foi um preparo para ele. A humildade, começou a conviver com os doentes ali, a entender os problemas que também tinham afinidades com os deles, né? Os mesmos sofrimentos, dúvidas, os mesmos erros, né? E foi através do trabalho, né, que ele iniciou, porque a intenção era voltar para rever a família, para ganhar o bônus hora, e depois de um certo tempo trabalhando e evoluindo, ele não se preocupava mais com o resultado do trabalho, daquele trabalho, para ele, né? O importante era trabalhar para poder ajudar quem estava ali e necessitava tanto quanto ele, né? Então isso que o Marcelo, né, trouxe, né, essa explanação tão bonita, é para que a gente entenda isso, né? E Jesus, como ele pontua, né? Deus continua trabalhando sempre, né? Sempre, todos os dias, a cada segundo. E a prova disso é o universo que se expande sempre, né? Por vezes a gente ainda vive nessa bolha de que só existe vida inteligente no nosso planeta. Vamos trabalhar um pouco mais a nossa lógica e o nosso raciocínio para entender que não, né? É tudo magnífico demais, né? Para só existir vida num planeta ainda tão primitivo, né? Pelas nossas atitudes. Mas e a ciência, né, Domingos? Exatamente. A ciência, alguns dizem, mas a ciência não provou. A ciência nossa, humana, ela é uma ciência primitiva. Sim. Primitiva. Foi até um ponto e falta quase tudo para descobrir, né? Então a gente sabe, né? Mas vai chegar lá, no Vai seu chegar. tempo. Se Deus quiser. Mas a vida não é só trabalhar, né? Ou é só trabalhar? A gente tem que ter repouso também? O que o Livro dos Espíritos nos diz? Com certeza, né? Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? A gente conhece pessoas que se dedicam excessivamente ao trabalho, né? Mas aí é uma questão de foco, né? Mas aí, falando do trabalho como profissão, só como meio de ir juntando bens materiais, né? 24 horas por dia pensa em trabalho, não se desliga nunca. Mas a gente tem que lembrar que nós temos um corpo físico que tem que ser recarregado de energias. E é o repouso que vai providenciar que essa energia ela se revitalize no nosso organismo. Então, o nosso horário de trabalho é a nossa ocupação, falando de profissão, a nossa ocupação profissional. E o repouso, nós temos que lembrar que nós temos família,
temos amigos, temos a atividade útil a fazer, como o Marcelo pontuou, ler um bom livro. Se eu puder me dedicar a alguma causa social, ou a visitar doentes, ou a ajudar em alguma campanha de voluntariado. Enfim, existe um leque tão grande, né, de trabalhos necessários durante a nossa hora de repouso. As oportunidades estão aí, né? E para que a gente não caia nessa espiral absurda da materialidade. O horário do trabalho é o horário do trabalho. Normalmente, né, nossas 8 horas, eu acho que existem outras profissões que o tempo é maior de trabalho, mas também tem um tempo depois maior de afastamento do trabalho para que recupere essas energias. Mas que o repouso é necessário, com certeza. Os espíritos, eles também precisam, né, de um determinado... Agora dar uma descansadinha aqui, recarregar as minhas energias, né? Se a gente lê nas obras do André, a gente vê isso, né? Os espíritos, quando eles vêm em nosso socorro aqui no nosso planeta, antes de retornarem ao plano espiritual, né, eles têm que dar aquela harmonizada, né? Eles têm um grande desgaste, né, energético. Exatamente. Mas para voltarmos. É bem importante que o bem, ele revigora e o mal, ele extenua. Então, quanto mais ocioso, uma coisa ruim, eu vou ficando extenuado, cansado. E quanto mais bem eu fizer, trabalhar, ajudar. Por exemplo, agora, olha que convite maravilhoso que a gente tem. Em vez de ficar na frente da TV assistindo o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, faz uma prece, né? Ajuda as equipes espirituais que estão lá para atender todo mundo. Esse bem aí, ele revigora e expande. Pode ver que quando você faz uma prece, você não sai revigorado? Isso é bem importante. E uma coisa que o Domingos falou que eu queria, achei bem interessante, é esse leque de possibilidades do trabalho. Porque às vezes a pessoa, mas eu vou trabalhar, o que eu vou fazer no trabalho voluntário? O que eu vou fazer no trabalho? Gente, ninguém pede para que você, se você não gosta de matemática, você seja professor de matemática. Não, você vai escolher o trabalho de acordo com a tua afinidade. Eu gosto de animais. Então se vincula a uma causa dos animais, né? Eu gosto de conversar com as pessoas, de ouvir a pessoa. Se vincula a isso. A gente tem que ir de acordo para a gente pegar o ritmo, porque vai chegar o tempo que nós vamos... O Espiritismo nos explica, né? E Jesus já dizia que vós sois deuses, vai chegar o tempo lá na frente da nossa jornada evolutiva que nós seremos espíritos perfeitos, né? A gente vai trabalhar em todas as frentes, mas atualmente a gente já pode escolher a área, para a gente pegar esse espírito, né, de trabalhador, que a gente precisa incorporar o trabalho dentro de nós, né? A gente vai praticando nas nossas afinidades, a gente vai pegando... É que nem um livro, você gostaria de ler mais... Pegue um livro da sua afinidade, comece por ele, vai lendo, leia outro daquela área que você gosta e depois você pega um diferente, porque você já vai estar no ritmo da leitura, né? Então o trabalho é a mesma coisa, trabalho afim, você vai se afinizando, comece a trabalhar ali, que você vai entrar no ritmo para ir para outras áreas futuramente também, né? Imagine o seguinte, né? Quando a gente desencarnar e chegar lá no plano espiritual e nosso mentor olhar para a gente e dizer, o que trazes contigo? O que eu estou levando daqui? Que eu possa dizer, olha, não fiz muita coisa, mas consegui. Então, todo trabalho é ocupação útil. Mesmo que a gente ache que não, isso aqui é simples demais. Para as grandes coisas acontecerem, as pequenas têm que ser feitas. Então, que a gente comece, né? E como o Marcelo bem pontuou, né? Afinidade. Que tipo de afinidade? Porque todos nós temos. A gente tem que se permitir descobrir, né? E praticar. E aquelas pessoas que já têm uma tranquilidade, uma estabilidade financeira, ou menos até uma boa reserva guardada, elas necessitam trabalhar ou já podem fazer o repouso? Com certeza. A gente, se não é o trabalho profissional, porque essas pessoas que têm condições financeiras, se não é o trabalho profissional, elas não precisam realmente, daqui a pouco, trabalhar mais profissionalmente, porque elas já têm o seu ganho garantido, né? Seu rendimento, aposentadoria. Mas... sabemos, todos os espíritos que estamos encarnados na Terra temos missões a fazer, né? Certa feita perguntaram para uma pessoa falou assim, quando que eu termino a minha missão? Né? E ela falou assim, não, se você está vivo, a sua missão na Terra não acabou. Ela só acaba quando você vai, né? Ou seja, se você está com a possibilidade financeira, o financeiro garantido,
né, a recomendação dos espíritos é: tem saúde, tem disposição, procure ser útil naquilo que a gente estava falando. Procure utilizar o seu tempo para ser útil em outras frentes de trabalho. A profissional não precisa, procure outras. Procure utilizar, vai ensinar alguém, vai procurar se vincular a uma causa, uma entidade que lá você vai receber um trabalho. Procure direcionar os recursos materiais que você tem, né, para que gere empregos, se você tem muita possibilidade financeira, né? Mas nunca, nunca deixemos que o financeiro impeça o nosso trabalho, né? Porque é aquela questão na Mega Sena, né? Que certa feita, muitas pessoas entrevistadas: se você ganhasse na Mega Sena acumulado, o que você faria? Eu deixaria de trabalhar na hora, viveria só do descanso. A maioria né? responde. Gente, já começar. Por isso que a gente não ganha mesmo. As pessoas que têm esse pensamento não podem ganhar mesmo na Mega Sena, né? Porque vai começar, ganhou, vai começar a violar a lei do trabalho, né? E vai começar a arrumar a infelicidade, né? Então a gente tem que empenhar bem o nosso. Estamos na Terra para aprender. E como é que nós vamos aprender com prazer? Que atividade fútil vai nos gerar aprendizado, né? O espírito na Terra vem com 2 missões, né? Melhorar a si mesmo e contribuir para um mundo melhor. Que a gente possa encontrar, que o financeiro não seja um obstáculo, nem a falta e nem o muito, que ele não seja algo que impeça a nossa realização espiritual. Melhorar a mim mesmo e ajudar a ter um mundo melhor de acordo com a minha presença no mundo. Se eu acho que eu já juntei tesouros demais na terra, que eu comece a juntar tesouros no céu, né? Que é o grande ensinamento de Jesus, né? Até porque é esse o melhor tesouro... negócio, é o melhor negócio do mundo. Sabe qual que é? Alguém está procurando um negócio aí bom, um investimento, que dê lucros. Um investimento bom. Mas então procura um investimento espiritual. Esse negócio é como diz o Domingo, muito bem lembrado, né? São tesouros no reino dos céus. No Espiritismo não existe o reino dos céus, a gente sabe, né? Nessa figuração mais tradicional, mas existe planos espirituais elevados, né? Felizes, em que o nosso investimento moral aqui na Terra, nós vamos estar... o que a gente trabalha aqui, a gente facilita para a próxima vida, para plano espiritual, né? Até porque tudo que eu juntei aqui, só vou lembrar os amigos que estão nos ouvindo, a gente não leva. Nem o corpo a gente leva, não leva nada. Então, vou juntar esse tesouro e ele vai ficar. Agora, o espiritual vai permanecer comigo eternamente. E se você foi, além de tudo, o título que você tem, eu fui uma pessoa muito importante na Terra. No plano espiritual, isso não vale nada. O que vale é o valor moral. É o bem acumulado no coração, os conhecimentos, a sabedoria de vida que você acumulou. Aí você será alguém no plano espiritual, né, que tem algum mérito, né? Conforme os espíritos nos explicam. Tem luz, né? Nosso amigo disse que fiz muito, mas não tinha luz. Vai brilhar um pouquinho mais. Exatamente. O nosso amigo aqui, Nelson, está dizendo, temos que trabalhar sempre, depois da aposentadoria também. Não dá para ficar parado, senão adoece. Depois da aposentadoria, em verdade, é que o trabalho maior começa, né? Que é o trabalho do espírito. Que a gente possa, se tiver esse tempo livre, nos dedicar a aprender e a trabalhar. A gente sempre pode estar em movimento, né, na nossa vida. São 8 horas, meu Deus, o tempo voa. Agradecer ao Domingos, ao Marcelo, estamos chegando no final do nosso programa, passou rapidinho, né? Muito obrigado, Domingos. Obrigado, Mona, obrigado, Marcelo, pela leveza aí do nosso encontro, né? E desejando a todos os amigos que nos ouvem aí um final de semana de muita paz, de muito trabalho, né? E uma caminhada de muito aprendizado. Marcelo. Um abraço a todos, né? Que a gente possa sempre incorporar como cristãos, discípulos não seria o termo, mas como seguidores do pensamento de Jesus, que a gente possa lembrar que se ele falou que trabalha até hoje, nós não temos o direito de descansar podendo trabalhar. Refazimento de energia, sim. Esse descanso é salutar necessário para o corpo, mas que a gente possa realmente ser trabalhadores, né, do bem aonde a gente estiver, né? E aos que nos acompanharam, muito obrigada, um excelente final de semana e até o próximo sábado com mais um Hora Espírita. Hora Espírita.